Olá, bom dia, seja bem-vindo de volta. Agora são 11 horas em ponto e a gente atualiza as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O desemprego caiu mais em dezembro, mas ainda atinge cerca de 12 milhões de brasileiros. A renda média do trabalhador alcança o menor rendimento em 10 anos. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 11,1% no trimestre encerrado em dezembro. Segundo o IBGE, a falta de trabalho ainda atinge 12 milhões de profissionais. Já a taxa média anual foi de 13,2%, que indica uma tendência de recuperação frente à de 2020. O cenário mostrou melhor em 2021, mas ainda não foi recuperado o patamar pré-Covid. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em setembro, a taxa de desemprego estava em 11,6%, atingindo 12 milhões e 400 mil pessoas. De acordo com o levantamento do IBGE, a população ocupada cresceu 3% frente aos 3 meses anteriores, para 95,7 milhões de pessoas. Na comparação com o mesmo trimestre de 2021, a alta foi de 9,8%. Com o crescimento, o nível de ocupação chegou a 55,6%. Apesar da queda do desemprego, o rendimento real habitual caiu 3,6% frente ao trimestre anterior e 10,7% em relação ao igual trimestre de 2020, para R$ 2.447, o menor rendimento da série histórica iniciada em 2012. O setor agropecuário brasileiro, responsável por cerca de 27% do produto interno bruto do país, caminha para cumprir a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Estudos do Observatório de Conhecimento e Inovação em Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas projetam que o setor tem potencial para neutralizar as emissões de gases de efeito estufa provenientes das produções pecuárias e de soja até o ano de 2030. Os pesquisadores apontaram 2 principais processos para a descarbonização da produção: a recuperação de pastagens degradadas, evitando o desmatamento, e os sistemas integrados de lavoura-pecuária-floresta. Os documentos afirmaram que a degradação dos pastos afeta diretamente a capacidade de suporte das áreas e que esse processo, além de gerar prejuízos econômicos ao produtor, tem também impactos negativos ao meio ambiente. A pesquisa afirmou ainda que a combinação de agricultura e pastagem dentro da mesma área leva a sinergias entre os componentes do sistema que podem gerar ganhos de produção, redução de custos e melhoria dos serviços ecossistêmicos de biodiversidade. Esse tipo de integração ainda reduz os riscos de perda da atividade agrícola relacionados ao clima e à variação de preços de mercado. O setor agropecuário é responsável por 28% das emissões totais de gases de efeito estufa no país. É o principal responsável pela emissão de gás metano, CH4, no Brasil, equivalente a 76,1% das emissões. Segundo o estudo da FGV, essas áreas de pastagem ocupam cerca de 167 milhões de hectares do território nacional. Desse total, cerca de 42%, ou 70 milhões e 900 mil hectares, apresentam degradação moderada ou severa. De acordo com as conclusões da pesquisa, até 2030 haveria a remoção líquida total de 1.223.000 toneladas de CO2, em média 94 toneladas de CO2 ao ano, intervendo dessa forma as emissões do sistema de pecuária associadas às pastagens. E agora a gente vai para o cenário internacional, porque o conflito Rússia e Ucrânia já afeta a economia. O preço do petróleo superou o valor de $105, batendo o maior recorde em 7 anos. E as principais bolsas operam em queda. As bolsas europeias caíam com força desde a abertura. No começo da manhã, no horário de Brasília, Frankfurt recuava mais de 5%, seguido de Milão e Paris, que operavam em queda de quase 4%, e Madrid e Londres com retrocessos de quase 3%. Moscou despencou mais de 25% e a moeda russa, o rublo, atingiu seu mínimo histórico em relação ao dólar antes da intervenção do Banco Central Russo. Na Ásia, Hong Kong, Tóquio e Xangai tiveram perdas.
Nas últimas semanas, a ameaça de uma guerra despertou temores sobre o abastecimento de produtos básicos-chave, como trigo e metais, em meio a uma demanda crescente na reabertura das economias após os fechamentos provocados pela pandemia da Covid-19. Nesta quinta-feira, o preço dos cereais bateu um recorde para as operações na Europa e o trigo alcançou o valor recorde de 344 euros por tonelada na plataforma Euronext. As cotações do trigo e do milho, dos quais a Ucrânia é o quarto maior produtor mundial, subiram de forma expressiva na abertura. Outros ativos considerados refúgios seguros, como o ouro, o dólar e o iene japonês, também se valorizaram. O porta-voz do Kremlin afirmou que a Rússia criou ferramentas de segurança suficientes para sobreviver à volatilidade do mercado e disse que a reação emocional do mercado financeiro à invasão russa da Ucrânia vai se nivelar. Todas as medidas estão sendo adotadas para que a reação seja a mais breve possível. O porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia afirmou que separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia têm ganhado território. Já a Ucrânia reportou a morte de 40 soldados e uma dúzia de civis. O exército russo anunciou que os separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia estão conquistando avanços territoriais. O general Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa, afirmou que os rebeldes avançaram 3 quilômetros na região de Donetsk e mais de 1 quilômetro em Lugansk. O grupo de tropas da República Popular de Donetsk, avançando em direção a Volnavka, avançou cerca de 3 quilômetros, enquanto um grupo de tropas da República Popular de Luhansk, rumo ao assentamento de Shastia, forçou os adversários a recuarem e avançou 1,5 km. Agora os grupos estão lutando e causando danos aos inimigos. O militar afirmou que a população civil não tem nada a temer. As Forças Armadas da Federação Russa não estão lançando mísseis aéreos ou disparos de artilharia em cidades ucranianas. Guardas de fronteira não resistiram às unidades russas. Dados de inteligência mostram que unidades individuais e das forças ucranianas estão deixando as posições em massa e largando as armas. A Ucrânia reportou a morte de cerca de 40 soldados e uma dúzia de civis. A Rússia iniciou na madrugada desta quinta-feira uma ofensiva contra a Ucrânia em diferentes pontos do país, entre eles a capital Kiev. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente continua trazendo atualizações sobre essa que é a maior crise geopolítica desde a Guerra Fria ao longo da nossa programação. A gente se encontra de novo à 13h. Até lá!